Olá! Voltando às nossas lições de doutrinas bíblicas, eu vou falar por mais uma aula sobre a igreja, porque eu senti que há algumas coisas que eu preciso me estender para deixar mais claro o que é a Igreja de Cristo no mundo. Ela é a representante de Jesus Cristo, sendo Ele a cabeça e nós o seu corpo. Então, através da igreja, Cristo se manifesta em todas as partes onde pessoas, membros das igrejas, estão vivendo no meio da sociedade. Uma sociedade alternativa, como eu já disse, mostrando ao mundo que é possível se viver em paz, em comunhão com Deus e com os irmãos, amando-nos uns aos outros como Ele nos amou. Isso foi a ordem dele. Então, eu queria falar hoje mais um pouco sobre a organização da igreja e as atribuições que ela recebeu de Cristo. Como definição de igreja local, nós podemos dizer que a igreja é uma comunidade de pessoas que creem em Cristo e que se reúnem para adorar, louvar e proclamar as grandezas de Deus e a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Poderia pensar, por exemplo, como as pessoas podem ser incluídas dentro da igreja. Eu já disse na última lição que é pela fé. As pessoas creem em Cristo e são feitas filhos de Deus. Mas existe uma forma administrativa em que as pessoas entram para fazer parte da igreja local, a igreja visível. Uma delas, a principal, a primeira pelo menos, é o batismo. Toda pessoa que confessa Jesus Cristo como seu Senhor, ele passa pelo batismo. Isso foi a ordem de Jesus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas. Aquele que crer, seja batizado, dizia ele. Então, nós temos que pregar o evangelho, aquele que crer é batizado. E alguns passos para que ele possa ser batizado é, primeiro, reconhecer-se pecador. Confessar à igreja, confessar a si mesmo que é um pecador e que precisa se arrepender de seus pecados, mudar de vida. Conversão significa estar indo por um caminho e fazer uma conversão e seguir um outro caminho, agora determinado pelo Espírito de Deus em comunhão conosco. Então, depois de reconhecer esse pecador e arrepender-se, deve ser batizado. Mas o batismo, como a palavra grega foi vertida no mesmo tipo de palavra, batismo, baptismo, se fosse traduzida, deveria ser para imersão. Então, o batismo verdadeiro, bíblico, é quando a pessoa é imersa em água. E feito isso em nome de Jesus. Então, quando a pessoa é imersa em água, ela está fazendo, simbolicamente, a sua identificação com o sepultamento de Cristo. Mas ele não fica na água. Assim como Cristo ressurgiu diante dos mortos, a pessoa levanta-se da água numa alusão à sua ressurreição para uma nova vida. Este é o batismo. Mas esse batismo simboliza aquilo que aconteceu na vida espiritual real. Quando você creu em Jesus, você recebeu o batismo do Espírito Santo. Você foi imerso em Espírito Santo por Jesus Cristo. Ele é quem nos batiza com o Espírito Santo. Isso ocorre quando você crê. E o apóstolo Paulo, inclusive, perguntava: recebestes o Espírito quando crestes? Porque este é o ensinamento bíblico. Quando a gente crê, recebe o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo que vem habitar conosco para sempre. Isto faz com que nós sejamos acrescentados à Igreja Universal, à Igreja de Jesus Cristo, a espiritual, em que só a pessoa realmente tem certeza que está nela, e Jesus Cristo porque o inscreve no livro da vida. Isso aí aparece no Apocalipse. Aqueles que estão escritos no livro da vida não sofrerão o dano da segunda morte, que é a morte eterna, mas ressuscitarão e viverão para sempre com Cristo. Os líderes da igreja também são chamados de bispos, presbíteros, anciãos, mas todas essas palavras, elas acabam sendo sinônimos. Elas têm assim um conceito de, uma é administrativo, outra é superintendente da igreja, guias espirituais, os anciãos que tinham mais experiência, mas no fim eles são chamados todos de pastores de alma, aqueles que guiam a igreja espiritualmente. Mas a igreja pode ter pessoas também, independente de ser pastor,
um administrador da igreja, pode ter uma pessoa que cuida da parte administrativa, enquanto o pastor está tratando da parte espiritual das ovelhas. Tanto é que logo no primeiro livro, contando a história da igreja, livro de Atos, são convocados 7 homens de fé, cheios do Espírito Santo, para ajudarem os apóstolos no serviço social da igreja. E esses depois, mais tarde, é formado por Paulo na carta de instruções a Timóteo, de diáconos, aqueles que ajudavam os pastores, os presbíteros, os bispos, que hoje, na maioria das igrejas, são chamados apenas de pastores, embora algumas ainda usem o nome bispos e pastor, bispos e presbíteros. Mas, além estes aí são os que cuidam, então, administram a igreja e fazem, inclusive, efetuam a cerimônia do batismo. A igreja os elege para que eles possam ser, então, aqueles que batizam as ovelhas que vão entrando para a igreja, os novos membros. E eles também são os que celebram a ceia. O que é a ceia? É a segunda ordenança após o batismo que o crente deve participar. Jesus Cristo disse que a ceia seria um memorial que nós deveríamos participar dele todos, e quando nós o fizéssemos, estaríamos anunciando a morte do Senhor, a morte de Jesus até que ele venha. Enquanto a igreja estiver fazendo a ceia, é porque Cristo ainda não veio. Quando ele vier, não vai ser mais necessário, porque nós tomaremos a ceia juntamente com ele, suco da uva e o pão. Esses dois elementos simbolizam também o corpo de Cristo morto na cruz. O corpo de Cristo, que é o pão, e o seu sangue derramado, que é o suco da uva. E todos nós participamos, bebendo uma pequena dose, simbolicamente representando o que estamos comendo. O corpo de Cristo, estamos assimilando para nós aquele Jesus que nós agora temos em nós como o Espírito Santo, o Espírito que vem habitar em nós. Então a ceia é a comunhão do crente com Cristo, comunhão com o seu corpo e com o seu sangue. Qual a função básica da igreja? Pregação do Evangelho da salvação. Essa é a função. Quando Jesus Cristo foi embora, ele disse: ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a função principal, pregar o Evangelho, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Edificação também dos crentes. Nós nos unimos, nos reunimos e juntos estudamos a Bíblia, discutimos as nossas formas de interpretar, e aí, infelizmente, começam a haver divisões. Algum pensa de uma maneira, outro pensa de outra, e aí começam a aparecer as placas de igrejas. Igreja X, Igreja Y, Igreja Z, e, infelizmente, humanamente falando, os homens se dividem. Mas a Igreja de Cristo é uma só. E em todas as placas de igreja existem lá crentes que têm comunhão com Cristo, habitados pelo Espírito Santo, salvos, mas tem também muita gente enganando, muita gente que está ali para usar a igreja para seus fins e interesses comuns, financeiros, políticos, e vão se imiscuindo no meio da igreja. Então essa mistura é que faz com que a igreja seja muitas vezes reprovada pela sociedade. Mas Jesus Cristo conhece os seus. E no dia do arrebatamento, muitos ouvirão de Jesus: olha, eu nunca vos conheci, vocês não vão subir comigo. E ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa vai ser a boas-vindas de Jesus Cristo à sua igreja no dia do arrebatamento. E a igreja também promove a sabedoria de Deus. Mostra às pessoas como Deus foi sábio. Criou um homem autônomo, independente, que toma decisões e que escolhe estar com seu Senhor. E nisso nós estaremos estudando também depois, dentro de doutrinas, a questão da predestinação e do livre-arbítrio. Aí, algumas pessoas que se dividem por um lado ou para o outro. Mas eu digo a vocês, nós vamos ver isso, a predestinação e o livre-arbítrio têm que andar juntas. Elas duas são bíblicas e devem conviver. Mas isso é uma outra história. Nós veremos depois numa outra aula. Até lá.